Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser o seguinte: mesmo afastados, ainda pensa em mim? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, a ágata, e a opção número 2, a turquesa. Então tentem se conectar a uma das pedras sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês. Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um, tá bom? E vamos tentar descobrir que, se mesmo afastar, essa pessoa ainda pensa na gente. Opção número 1, ágata. Opção número 2, turquesa, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade. Então, para quem já conseguiu se conectar e escolheu a ágata, vamos ver? Mesmo afastados, ainda pensa em mim? Para quem se conectou com a ágata. Mesmo afastados, ainda pensa em mim? Para quem se conectou com a ágata, mostra pra gente. Mesmo afastados, ainda pensa em mim? Para quem se conectou com a ágata. Mesmo afastados, ainda pensa em mim? Para quem se conectou com a ágata, cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta da torre. A torre, gente, ela é uma carta que fala muito de abalo, de desestrutura, né? Das coisas sacudidas, das coisas mexidas, das coisas abaladas. Só que a torre também, ela pode nos informar aqui que vocês abalam demais ainda a estrutura dessa pessoa, que vocês ainda mexem demais com as bases dela. Vamos ver com as outras cartas, porque no sim ou não, geralmente, a torre nos responde negativamente. Mas se ela está vindo aqui no sentido da gente tirar o chão dessa pessoa, então ela seria uma resposta positiva, né? Então vamos ver com as demais cartas o que o tarô nos responde a respeito da situação. Mesmo afastados, ainda pensa em mim? Para quem se conectou com a primeira opção, a ágata. Mesmo afastados, ainda pensa em mim? Para quem se conectou com a ágata. Mesmo afastados, ainda pensa em mim? Para quem se conectou com a ágata. Mesmo afastados, ainda pensa em mim? Para quem se conectou com a ágata. Mostra pra gente. Mesmo afastados, ainda pensa em mim? Para quem se conectou com a ágata. Mesmo afastados, ainda pensa em mim? Para quem se conectou com a ágata. Cortando em 3, deck do meio, nós temos sacerdotisa, 7 de paus, cavaleiro de ouros, carro, 9 de copas, 4 de espadas. E a carta do corte é um pajem de paus. Gente, essa pessoa pensa em vocês, sem a menor sombra de dúvidas. E vem comunicação muito rápido. Vocês estão ali afastados, vocês estão ali sem se falar, mas essa pessoa, a gente abre o jogo com a sacerdotisa. A sacerdotisa é uma carta que fala muito de se esconder emoções, de se esconder sentimentos. Da gente mantendo ali os nossos sentimentos escondidos, os nossos sentimentos guardados, né? A sacerdotisa fala muito de admiradores secretos, então eu acredito que essa pessoa, mesmo ali na defensiva, porque eu tenho um 7 de paus, mesmo ali se guardando, ela dá uma stalkeada, ela tenta buscar uma forma aí de saber sobre vocês, porque existe aqui muita paixão, existe aqui muita vontade, tá? Vocês mexem muito com essa pessoa. A torre aqui, ela não veio no sentido de algo que foi desfeito. Ela vem muito no sentido da gente abalar e mexer com as estruturas da pessoa. Porque ela tem sentimento e ela guarda, ela esconde. Ela não fala, ela não verbaliza. Ela tenta, olha o 7 de paus, que é a carta que eu falo que as emoções são como cavalos selvagens,
difíceis de controlar, ela tenta o tempo inteiro controlar as emoções. Ela tenta o tempo inteiro aí tentar manter sobre o domínio que ela sente por vocês, seguido de um cavaleiro de ouros. Tenta aí, vai tentando aos poucos uma reaproximação, aos poucos vai tentando se aproximar, aos poucos vai tentando fazer com que as coisas possam voltar a ter uma estabilidade e uma solidez. Mas a estabilidade e a solidez pode ser que ocorra devagar. Mas é muito forte que aconteça alguma procura, algum encontro, alguma coisa assim. Carro. O carro é uma carta de movimentação, o carro é uma carta de ação. O carro nos fala muito de paixão, de desejo, de vontade, de intensidade, né? Porque o combustível do carro é a paixão e o desejo. Então a energia do carro aqui fala muito de paixão, de desejo, de vontade, de intensidade. Só que o carro ela é uma carta de movimento. E eu fecho com um pajem de paus. É muito forte aqui para que tenha procura, é muito forte para que tenha convite, é muito forte para que tenha a possibilidade aí de vocês fazerem alguma coisa. Eu tenho um 9 de copas, o 9 de copas é uma carta que também nos remete a encontros íntimos. Então quem está afastado pode sim surgir um convite, ou vocês se encontrarem, ouvir uma mensagem, vocês poderem até ficarem ali juntos, tá? Porque o carro fala muito desse nosso direito do livre-arbítrio de conduzir a situação, de movimentar a situação. Então aqui é muito forte para que haja, assim, uma movimentação, tá? Em seguida desse carro eu tenho um 9 de copas. O que é o 9 de copas? É a carta da completude amorosa. É uma carta da gente se sentindo bem, completo, feliz, realizado, satisfeito ali ao lado do outro. Só que é uma carta que fala também muito de encontros íntimos, o 9 de copas, tá? É uma carta que todo mundo gosta demais dela. E eu sempre falo, é óbvio que eu gosto quando cai no meu jogo, mas é uma carta que eu tenho um pouco de pé atrás. Por que eu tenho o pé atrás, gente? Porque o 9 de copas, olha aqui. Olha a pessoa sentada ali, com os pés em cima da mesa, as mãos apoiando a cabeça, lá todo largado, né? Só faltava estar com um copo de cerveja do lado, um cigarro aceso, porque é uma carta que fala muito de um comodismo grande diante da situação. Essa pessoa provavelmente ela tem tanta certeza do que vocês sentem por ela, e isso o culpado não é ela. O culpado somos nós que damos essa certeza para as pessoas. Que a pessoa acaba se acomodando, que a pessoa acaba ali não tendo pressa de resolver as coisas, não tendo urgência em solucionar os problemas. Porque ela tem tanta certeza do que a gente sente por ela que ela acaba se acomodando diante da situação. Então o 9 de copas fala de existência de um grande sentimento, fala da existência de um grande amor, porém muito comodismo diante da situação, justamente por acreditar muito na força desse sentimento. A pessoa acaba se acomodando, a pessoa acaba não tendo pressa para resolver as coisas, porque ela acredita tanto que esse amor vai superar tudo que ela se acomoda. E em seguida eu tenho um 4 de espadas, o descanso do guerreiro. Aproveite esse momento de separação, aproveite esse momento que vocês estão aí afastados para tentar se recompor, tentar se reestruturar. Esse é o momento de pegar ali o nosso carregador, ligar na tomada, tentar chegar com a nossa bateria o mais próximo possível do 100%, tentar se completar o mais rapidamente possível. Então o 4 de espadas é uma carta que pede pra gente a não ação no momento. É um momento de parar, pegar o nosso carregador, ligar na tomada, tentar se recompor, tentar se reestruturar, para a hora que vocês precisarem se posicionar, para a hora que vocês precisarem se movimentar, vocês terem energia para isso. Então o 4 de espadas ele vem aqui pra gente e fala o seguinte: aproveite esse período, que pode levar de 4 semanas a 4 meses para que esse afastamento possa chegar ao fim. Aproveite para se recompor, aproveite para se reestruturar. Quando eu me refiro a esse afastamento chegar ao fim, não é que vocês não vão se falar por esse período. Eu acredito que muitos aqui receberão convites muito rápidos, tá? Mas como a gente tem um cavaleiro de ouros e o cavaleiro de ouros traz a estabilidade e a solidez, eu acredito que vocês possam ficar, mas não retomar nada. O retomar alguma situação pode levar de 4 semanas a 4 meses,
para voltar a acontecer ou para que vocês criem ali novamente uma rotina, um vínculo mais sólido, mais sério ali, tipo, apesar de não pode não estar namorando, mas a gente se vê toda quinta, todo sábado, todo domingo, enfim, para ver ali mais um pouco de ritmo nessa situação. Muitos aqui eu acredito que vem a comunicação muito rápido, vocês podem sair, podem ficar, mas sem o compromisso feito. O compromisso talvez leve um pouco mais de tempo, então aproveite esse período para se recompor, para se reestruturar, para se reequilibrar, para quando esse compromisso for acontecer, vocês também estarem prontos para viver isso. A nossa carta do corte é um pajem de paus. Paixão, desejo, vontade, intensidade. Todo pajem é um comunicador, todo pajem é um mensageiro. É muito forte aqui, pajem, carro com 9 de copas, que vem ali uma mensagem, que vem ali uma comunicação, algum convite, alguma coisa que haja uma movimentação na história de vocês. E isso pode até resultar momentos íntimos, pode resultar aí vocês juntos, esse tipo de coisa toda. Mas é muito forte, sim, que possa vir uma mensagem, que possa vir um convite, que vocês possam sair, que vocês possam ficar. Então, respondendo a pergunta, mesmo afastados, ainda pensem em mim? Com certeza, porque vocês tiram a base, vocês tiram a estrutura dessa pessoa. Para muitos aqui pode ser uma pessoa que seja mais racional, mais prática, mais objetiva, mas vocês conseguem ali meio que tirar o chão, conseguem meio que tirar o prumo dessa pessoa, tá? Vocês tiram ali a base, a estrutura dela. Então, mesmo afastado, pensa muito em vocês sim, tá bom? Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, a turquesa. Vamos lá? Para quem se conectou com a turquesa, sai a ágata, entra a turquesa. Mesmo afastados, ainda pensa em mim? Para quem se conectou com a turquesa. Mesmo afastados, ainda pensa em mim? Para quem se conectou com a turquesa, vamos ver. Mesmo afastados, ainda pensa em mim? Para quem se conectou com a turquesa. Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta da lua. A lua é uma carta que fala de emoção, a lua é uma carta que fala de sentimento. Mas a lua fala também da gente confuso, da gente ali meio abalado, da gente ali meio mexido com situações. A lua é uma carta que pede pra gente mais clareza, mais objetividade, mais pé no chão. Porque a lua, ela fala muito de uma certa confusão emocional. Da gente ali meio perdido, da gente ali meio chacoalhado, da gente ali meio abalado, né? Então a energia da lua é uma energia de confusão emocional, mas é uma carta que fala de emoção, que fala de sentimento. Por essa carta eu falo que essa pessoa deve pensar em vocês, principalmente no período da noite. A noite ali deve ser mais difícil para ela deixar de pensar. Mas vamos ver com as demais cartas para não estar falando demais aqui. Mesmo afastados, ainda pensa em mim? Para quem se conectou com a turquesa. Mesmo afastados, ainda pensa em mim? Para quem se conectou com a turquesa. Mesmo afastados, ainda pensa em mim? Para quem se conectou com a turquesa, vamos ver. Mesmo afastados, ainda pensa em mim? Para quem se conectou com a turquesa, mostra pra gente. Mesmo afastados, ainda pensa em mim? Para quem se conectou com a turquesa. Mesmo afastados, ainda pensa em mim? Para quem se conectou com a turquesa. Vamos lá, embaralhado. Mesmo afastados, ainda pensa em mim? Para quem se conectou com a turquesa. Cortando em 3, deck do meio, nós temos 6 de espadas. O afastamento aconteceu, mas não por falta de sentimento. É um afastamento mais racional aqui. 5 de espadas. 9 de ouros. 10 de copas. Rei de paus.
carro e o carro e o 9 de ouros, o 9 de copas repetiram da tiragem passada nessa, e o 9 de copas. Vamos lá. A gente começa com a carta da lua. A lua é uma carta de emoção, de sentimento, mas é uma carta que fala também da gente muitas vezes confuso diante da situação, da gente sem saber ao certo como fazer, como agir, como se posicionar diante das coisas, né? A gente começa o jogo com um 6 de espadas. O 6 de espadas é uma carta de afastamento, mas é um afastamento que acontece não por falta de sentimento. É um afastamento que se dá mais racionalmente. A gente pega ali o nosso barquinho e vai remando no meio de um lago, procurando águas mais calmas, águas mais tranquilas, aonde a gente possa vir a pensar, refletir, estudar melhor sobre a situação. Então o 6 de espadas é uma carta de afastamento, mas um afastamento que acontece não por falta de sentimento. Racionalmente, a gente se afasta para poder entender, para poder sentir, para poder racionalizar melhor a respeito da situação. Geralmente, gente, são afastamentos curtos, não são afastamentos muito longos, não. Então aqui é muito forte para que haja uma reaproximação. Essa pessoa tem muito medo de investir em algo e esse algo não dá certo, porque eu tenho em seguida um 5 de espadas. E o que é o 5 de espadas? O 5 de espadas é uma carta que nos remete muito a medo. Mas o medo de ser derrotado, o medo de fracassar, o medo de não conseguir, o medo de sair perdedor diante de uma situação. Então a gente percebe que existe muito medo por parte dessa pessoa de talvez entrar ali de cabeça nessa situação e ser derrotado diante dela, sair ali perdedor diante dela. Só que o que as pessoas não percebem é o seguinte: quando você investe em alguma coisa, você tem duas opções, ou você ganha ou você perde. Quando você não investe em algo com medo de perder, você já perdeu. Então, o 5 de espadas, ele fala muito desse medo da gente se lançar diante de algo e sair derrotado, e a gente muitas vezes não se mexe por causa disso. Mas a gente não se dá conta que se a gente não se mexer diante disso, nós já saímos derrotados diante da situação, né? Então fica ali uma situação estranha, muita confusão emocional mesmo. Porque a pessoa não se mexe porque tem medo de perder, mas ela não percebe que se ela não se mexer, ela já perdeu e acaba ficando preso ali nessa situação, acaba ficando preso ali nesse contexto, né? E isso gera uma confusão emocional, olha a lua aqui, maior ainda para ela lidar, para ela ali absorver, né? Em seguida, a gente vem com o 9 de ouros. O 9 de ouros é uma carta que fala muito da gente tentando se acertar, se resolver, se estruturar. Provavelmente essa pessoa está muito mais focada em conseguir aí uma estruturação para a vida dela do que propriamente dito começar um envolvimento afetivo. Porque a grande maioria que acredita que só vai ter condições de ser feliz no amor quando tiver condições muitas vezes de bancar esse amor. Porque o 9 de ouros, gente, é a carta do amor próprio, mas é a carta da pessoa trabalhando, investindo, tentando fazer com que a vida financeira dela dê certo. Porque a partir do momento que ela acredita, né, é que a partir do momento que a vida dela financeira dê certo, ela pode ter um final feliz na vida afetiva. Porque a carta seguinte é um 10 de ouros, de copas. E o que é o 10 de copas? A carta do final feliz. Uma pessoa chegando ali depois do seu dia de trabalho, encontrando o companheiro, a companheira, as crianças brincando, uma casinha ao fundo. Nesse 10 de copas aqui, olha, eles estão se encontrando num jardim. Olha um as de copas aqui, ó, como o transbordar do amor, virando um chafariz. Então essa pessoa acredita muito que a partir do momento que ela consiga uma estabilidade financeira, ela vai conseguir também ter o final feliz afetivo dela. Então para ela tá tudo ligado uma coisa a outra, o bem-estar, né, financeiro com o bem-estar amoroso. Então para ela conseguir se dedicar, por isso o medo, né, de sair derrotado, porque provavelmente ela não está estruturada financeiramente. Mas ela acredita que a partir do momento que ela se estrutura financeiramente, ela tem o final feliz amoroso. É uma pessoa que vem como um rei de paus, cheio de paixão, de desejo, de vontade e de intensidade, com muito amor para dar, com muito fogo, com muita intensidade, mas que muitas vezes faz as coisas de uma forma meio precipitada.
faz as coisas ali meio que trocando os pés pelas mãos. Porque o rei de paus, ele age muito na impulsividade, né? E uma vez que a gente age muito na impulsividade, muitas vezes a gente faz ali, a gente acaba trocando os pés pelas mãos diante das situações. Mas é uma pessoa que tem muita paixão, muito desejo, muita vontade, muita intensidade. Olha o carro aqui em seguida. O combustível do carro é a paixão e o desejo. Então a gente percebe que existe um interesse sexual, que existe uma paixão, que existe um sentimento muito forte aqui, uma vontade muito grande. E as coisas aqui podem ter a movimentação. As coisas aqui podem acontecer, tá? Porque o carro é uma carta de ação e é uma ação rápida. Então muitos aqui podem ter uma reaproximação, sim, tá? Não acredito que esse afastamento seja definitivo, não, tá? A nossa carta do corte é um 9 de copas. Como eu falei, ela saiu nos 2 jogos. É uma carta que todo mundo ama, né? E eu sou meio na contramão em algumas cartas aí com a maioria dos tarólogos. O 9 de copas é uma carta que eu tenho muito pé atrás. É óbvio que eu gosto quando sai no meu jogo. Porque fala da completude amorosa, da gente se sentindo completo, feliz, satisfeito, realizado ali junto do outro. Só que o 9 de copas, gente, ele no tarô do Osho, por exemplo, ele vem com o nome de preguiça. Essa carta nos fala que a pessoa tem tanto, e olha só, o bonachão aqui, né? Sentadão, com os pés ali em cima da mesa, olha ali, com as mãos na cabeça, ali tranquilo, sossegado, porque essa carta fala que a gente, o culpado disso somos nós, que a gente deu tanta confiança para essa pessoa do que a gente sente por ele ou ela, que a pessoa acaba muitas vezes se acomodando diante da situação. Me ama, então vai me esperar, eu vou trabalhar, vou conseguir obter aí o que eu preciso financeiramente falando, para que a gente possa ter um final feliz. Então o 9 de copas ele acaba dando uma certa acomodação na pessoa em se posicionar, em resolver as coisas, porque ela acredita tanto na força do amor de vocês para com relação a ela, que muitas vezes faz ela acabar se acomodando. Só que tem uma coisa, né? A gente também cansa de ficar esperando um posicionamento do ser amado. E essa pessoa não percebe exatamente isso. Então, por mais amor que possa existir esse negócio todo, enche o saco também ficar esperando, né? Enche o saco também ficar ali esperando a boa vontade da pessoa em se manifestar. Então aqui eu acho que esse que é o perigo. A acomodação dessa pessoa diante da situação, justamente por acreditar na força do amor que vocês têm por ele ou ela, tá? Mas aqui respondendo a pergunta, mesmo afastados, ainda pensa em mim? Pense e pensa bastante. E provavelmente aqui vai ter alguma movimentação. Menos rápido do que da primeira opção, porque a primeira opção a movimentação é muito rápida, mas aqui tem movimentação também, não demora também não, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar, espero ter sido útil aí na forma de me expressar, tá? Se vocês tiverem interesse em consulta particular, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo, é só mandar uma mensagem que eu passo as informações. Quem tiver sugestões de tema, podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando e sempre trazendo, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até a próxima. Tchau, tchau.